Imagine que você é um advogado de defesa corporativa arrogante e muito bem pago vestindo um terno feito sob medida que custa mais do que o carro da maioria das pessoas. Você construiu uma carreira lucrativa, explorando brechas técnicas e esmagando os vulneráveis para proteger firmas imobiliárias predatórias. Você entra num tribunal civil local, esperando uma vitória fácil contra um advogado novato que trabalha pro bono representando uma merendeira aposentada de 72 anos, cuja casa o seu cliente está tentando roubar. Quando você vê a juíza presidente, uma mulher, no final dos seus 60 anos com um sotaque sulista forte arrastado e melódico, o seu elitismo tóxico assume o controle. Você presume que o sotaque dela significa que ela é sem instrução e simplória. Embriagado com o seu próprio diploma da Ivy League, você zomba abertamente da pronúncia dela nos autos do processo, convencido de que é a pessoa mais inteligente da sala e totalmente intocável. O que você não percebe em sua arrogância cega e patética é que essa juíza não é apenas uma magistrada local. Ela passou 5 anos na Força-Tarefa de Crimes Cibernéticos do Estado e literalmente ajudou a redigir as leis de proteção digital do consumidor que você está tentando burlar neste momento. E você não faz a menor ideia de que quando ela lhe pede para verificar os metadados no contrato digital, blindado, do seu cliente, ela está prestes a expor um esquema massivo de falsificação criminosa que vai desencadear um indiciamento federal pela lei RICO, cassar permanentemente a sua licença de advogado, congelar as suas contas bancárias e reduzir a sua vida a ruínas absolutas antes mesmo da hora do almoço. Mas antes de mergulharmos nesta aula magna incrivelmente satisfatória de karma instantâneo, execuções em tribunais e um valentão presunçoso perdendo absolutamente tudo, por favor, curta este vídeo, inscreva-se para se manter atualizado com mais contos emocionantes e nos diga nos comentários de onde você está assistindo hoje. Acompanhe para ver se Arthur Kensington sairá impune de seu preconceito ou se a juíza Beatrice Caldwell desmantelará toda a sua carreira direto do banco do juiz. O martelo não bateu. Ele estalou como um tiro através do silêncio sufocante do Tribunal 3B. Arthur Kensington, um advogado de defesa corporativa caríssimo, cujos ternos sob medida custavam mais do que os carros da maioria das pessoas, estava de pé no púlpito com um sorriso presunçoso que praticamente desafiava o tribunal a contestá-lo. Ele acabara de cometer o maior erro de sua carreira. Ele zombou abertamente da maneira como a meritíssima Beatrice Caldwell pronunciou um termo jurídico presumindo que o seu forte sotaque do sul dos EIUA significasse que ela não tinha educação. Ele achava que o seu pedigree da Ivy League lhe dava imunidade. Ele estava prestes a descobrir que a arrogância é um escudo muito frágil contra uma juíza que conhece a lei melhor do que os homens que a escreveram. Arthur Kensington odiava o Tribunal Civil do Condado de Cook. Para ele o prédio cheirava a café barato, desespero e mediocridade. Aos 42 anos, Arthur era sócio sênior da Kensington Hayes e Croft, uma firma renomada por fazer os passivos e problemas corporativos desaparecerem. Ele era um homem especializado em tecnicalidades brechas na lei e no tipo de litígio agressivo que sangrava os autores da ação até a última gota antes mesmo de eles verem um júri. O caso de hoje deveria ser uma formalidade, uma tarefa matinal tediosa, antes de sua reserva para o almoço em um clube privado no centro da cidade. Ele representava a Apex Property Management, uma firma imobiliária predatória de propriedade de seu irmão de fraternidade da faculdade Gregory Hastings. A Apex estava no negócio
de comprar propriedades em dificuldades em bairros em rápida gentrificação, dar uma demão de tinta nas paredes e expulsar agressivamente os inquilinos antigos. A autora da ação era Sarah Jenkins, uma merendeira de escola aposentada de 72 anos. Sarah estava lutando contra um despejo e uma execução hipotecária fraudulenta na sua casa de família, um brownstone, que os pais dela haviam comprado na década de 1960. A Apex alegava que ela havia assinado a transferência da escritura em um complexo esquema de hipoteca reversa, disfarçado de empréstimo para reparos domésticos. Sarah alegava que havia sido enganada e que a sua assinatura no documento final de transferência fora falsificada. Sentado ao lado de Sarah estava o seu advogado David Miller. David mal tinha 3 anos de formado na faculdade de Direito, nadava em dívidas estudantis e suava visivelmente no seu terno comprado em loja de departamento. Ele estava fazendo o caso pro bono, movido pelo idealismo, algo que Arthur via como uma fraqueza adorável e fatal. Arthur fechou a sua pasta de platina com um estalo casual, os seus olhos azuis glaciais varrendo a sala do tribunal com um desdém ensaiado. Ele ajustou a gravata de seda e checou o seu Rolex. 30 minutos, ele disse a si mesmo: terei este caso encerrado com resolução de mérito em 30 minutos. Então a pesada porta de madeira atrás da bancada do juiz se abriu. Todos de pé, o oficial de justiça latiu. O tribunal está agora em sessão. Preside a meritíssima juíza Beatrice Caldwell. A juíza Beatrice Caldwell ascendeu ao banco com uma graça silenciosa e aterrorizante. No final da casa dos 60 anos, ela possuía uma presença de comando que não exigia voz levantada ou batidas teatrais de martelo. Nascida e criada na região costeira da Carolina do Sul, ela havia subido na vida de defensora pública a advogada de apelações e finalmente a bancada. Ela era conhecida por 2 coisas: um conhecimento incrivelmente afiado e enciclopédico do direito contratual e um sotaque sulista espesso e melódico com inflexões gula, do qual ela nunca se dera ao trabalho de se livrar apenas para o conforto de seus colegas do norte. Ela se acomodou em sua cadeira de couro, ajustou os óculos de leitura e olhou para a pauta do dia. Bom dia, advogados, a juíza Caldwell disse a voz rica e calorosa, arrastando as vogais. Estamos aqui hoje para o caso Jenkins versus Apex Property Management. Ambas as partes estão prontas para prosseguir. Prontos, excelência, David Miller, disse a voz falhando um pouco. Arthur levantou-se preguiçosamente abotoando o paletó do terno. A defesa está pronta, excelência. E se me permite, entramos com um pedido de julgamento sumário imediato. As alegações da autora são inteiramente infundadas, baseando-se em boatos emocionais, em vez dos 4 cantos de um contrato legalmente vinculativo. A juíza Caldwell olhou para Arthur por cima dos óculos. Eu li a sua moção, Sr. Kensington, e li a petição da autora. Existem questões suficientes de fato material em relação à autenticidade das assinaturas digitais que impedem um julgamento sumário hoje. Nós prosseguiremos com a audiência de instrução e julgamento. O maxilar de Arthur ficou tenso. Ele não estava acostumado a ouvir não. Certamente não de uma juíza de um tribunal cível local, numa sala que cheirava a cera de chão velha. Ele estampou um sorriso condescendente. Excelência, com todo o devido respeito, os certificados digitais falam por si mesmos. Este é um procedimento corporativo padrão. Nós realmente não deveríamos desperdiçar o tempo do tribunal. O tribunal decidirá como o seu tempo é mais bem gasto. Advogado, a juíza. Caldwell respondeu suavemente o sotaque sulista dela, suavizando a repreensão, mas não a autoridade por trás dela. Pode chamar a sua primeira testemunha.
Arthur sentou-se espumando de raiva silenciosamente. Ele se inclinou para o seu cliente Gregory Hastings, que parecia igualmente aborrecido. Não se preocupe, Arthur sussurrou. Ela é uma daquelas locais de coração mole. Vou dar um nó nesse advogado garoto e a juíza nem vai conseguir acompanhar os estatutos técnicos de qualquer maneira. Foi uma suposição perigosa e o primeiro prego no caixão de Arthur Kensington. A audiência prosseguiu e pela primeira hora foi um massacre. David Miller tentou bravamente interrogar Sarah Jenkins no banco das testemunhas, tentando estabelecer que ela nunca entendeu os documentos que a Apex Property Management havia lhe enviado por meio de um portal online confuso. Mas Arthur foi implacável. Ele contestou quase todas as perguntas, citando regras probatórias obscuras, atormentando a testemunha e interrompendo intencionalmente o ritmo de David. Objeção, excelência. O advogado está induzindo a testemunha. Objeção. Boatos. Objeção. Excelência e relevância. O que a senhora Jenkins achava que estava assinando é imaterial para a realidade objetiva do contrato executado. David corou de vermelho, embaralhando as suas anotações freneticamente. Excelência, a intenção e o entendimento do signatário são diretamente relevantes para a alegação de fraude. A juíza Caldwell levantou a mão, silenciando o jovem advogado. Ela voltou o olhar para Arthur. Senhor Kensington, a juíza Caldwell disse num tom perfeitamente uniforme. O senhor já deixou a sua posição abundantemente clara. No entanto, em casos que alegam práticas predatórias contra populações vulneráveis, o tribunal deve permitir alguma latitude para estabelecer o contexto da relação fiduciária. Estou rejeitando a sua última objeção. Ela pronunciou fiduciária com uma entonação distinta e suavizada. Fiduciaria, um produto de um dialeto regional. Arthur suspirou alto, uma exalação dramática e teatral, projetada para transmitir a sua exaustão absoluta com a suposta incompetência do tribunal. Ele saiu de trás da mesa da defesa, caminhando lentamente em direção ao centro da sala. Excelência! Arthur começou a voz pingando zombaria aristocrática. Em relação às nossas obrigações fiduciárias. Ele fez uma pausa, superarticulando a palavra intencionalmente com uma mordida nórdica nítida e exagerada da Ivy League. Se me permite pronunciá-la corretamente para o benefício dos autos do tribunal, para que o estenógrafo não se confunda. O meu cliente não tinha nenhum dever fiduciário para com a senhora Jenkins. Esta foi uma transação comercial independente. A sala do tribunal ficou em silêncio absoluto. O oficial de justiça, um homem corpulento que trabalhava no tribunal de Caldwell há uma década, virou a cabeça lentamente para encarar Arthur de olhos arregalados em descrença. David Miller congelou com a boca ligeiramente aberta. Até Gregory Hastings, o arrogante ou se mexeu desconfortavelmente na cadeira, percebendo que o seu advogado acabara de cruzar uma linha invisível e altamente perigosa. Zombar do sotaque de um juiz. Corrigir a sua pronúncia nos autos. Foi uma demonstração descarada de desrespeito enraizada num coquetel tóxico de microagressão racial, classismo e pura arrogância. A juíza Caldwell não piscou. Ela não gritou. Não bateu o martelo, nem o autuou por desacato, que era exatamente o que Arthur esperava que acontecesse. Uma acusação de desacato daria a ele motivos para pedir a anulação do julgamento ou entrar com um recurso baseado em viés judicial. Em vez disso, um sorriso assustadoramente calmo, quase maternal, espalhou-se pelo rosto dela. Obrigada, Sr. Kensington, ela disse baixinho. O sotaque dela de repente estava um pouco mais forte deliberadamente. Agradeço a sua dedicação à clareza dos nossos registros.
É sempre revigorante ter um advogado no meu tribunal que valoriza a precisão até a última sílaba. Arthur sorriu com desdém, sentindo-se vitorioso. Havia estabelecido o seu domínio. Tinha mostrado à galeria e ao seu cliente que era o homem mais inteligente da sala, totalmente imperturbável pela juíza. Apenas tentando ser útil, Excelência Arthur, respondeu com fluidez, virando as costas para a bancada para voltar à sua mesa. Oh, eu acredito que o senhor esteja. A juíza... Caldwell murmurou, os olhos travando nas costas dele, recuando como um franco atirador, adquirindo um alvo. A precisão é uma faca de 2 gumes, advogado. Confio que o senhor seja tão meticuloso com os metadados de suas provas digitais quanto é com a minha fonética. Arthur parou por uma fração de segundo, uma minúscula onda de confusão passando por sua mente. Ele descartou a ideia imediatamente. Era um blefe, uma juíza velha tentando jogar palavras da moda da tecnologia para parecer relevante. Absolutamente, Excelência, Arthur disse, tomando o seu assento. Excelente, a juíza Caldwell disse alegremente. Senhor Miller, por favor, conclua o seu interrogatório direto. E então, Sr. Kensington, o senhor poderá apresentar a sua documentação supostamente inatacável. David terminou o seu interrogatório, estabelecendo que Sarah Jenkins acreditava estar assinando um pedido para reparo de telhado subsidiado pelo Estado, não uma escritura de renúncia de direitos. Quando chegou a vez de Arthur para o contra-interrogatório, ele nem se deu ao trabalho de fazer uma pergunta a Sarah. Ele simplesmente queria apresentar o contrato. Sem perguntas para esta testemunha, Excelência Arthur declarou de forma desdenhosa. A defesa chama Gregory Hastings ao banco das testemunhas. Gregory Hastings assumiu o assento da testemunha, exalando a confiança escorregadia de um homem que nunca enfrentou uma consequência da qual não pudesse comprar a sua saída. Sob as perguntas guiadas de Arthur Hastings, pintou a Apex Property Management como uma entidade benevolente que generosamente ofereceu comprar a propriedade em decomposição de Sarah Jenkins, acima do valor de mercado para salvá-la da ruína financeira. Sr. Hastings, o senhor pode identificar a prova C da defesa? Arthur perguntou, entregando uma grossa pilha de documentos impressos ao oficial de justiça, que os repassou à testemunha e à juíza. Sim, Hastings disse com naturalidade. Este é o contrato digital final, executado no nosso portal seguro, transferindo a escritura da propriedade para a Apex. Ele contém as assinaturas criptográficas digitais da Sra. Jenkins, verificando o consentimento dela. E essas assinaturas digitais, Arthur continuou andando confiantemente. Elas são verificadas por um serviço de autenticação terceirizado. Correto. Significa que são legalmente vinculativas sob a lei de assinaturas eletrônicas no comércio global e nacional. Isso está correto, Hastings sorriu. Arthur virou-se para a juíza, abrindo as mãos. Excelência, a assinatura da autora é autenticada. O endereço IMPOSP corresponde à rede de internet da casa dela. Os carimbos de data e hora estão registrados. A autora pode ter remorso de comprador, mas a lei não protege o senhor simplesmente porque se arrependeu de uma transação legal. O contrato é blindado. Eu peço que a prova C seja admitida como evidência e renovo o meu pedido de arquivamento. A juíza Caldwell pegou o documento. Não olhou para a letra em negrito, nem para a linha de assinatura. Ela virou para as últimas páginas onde os registros de dados brutos logs do certificado digital estavam impressos em um código minúsculo e denso. Sr. Kensington, a juíza Caldwell, disse a voz caindo uma oitava, perdendo inteiramente o tom acolhedor e interiorano.
O senhor está submetendo este documento como um registro completo, verdadeiro e inalterado da transação. Sim, Excelência, Arthur afirmou orgulhosamente. E o senhor revisou pessoalmente este documento como um oficial da corte para garantir a sua veracidade. Ela pressionou os olhos escuros, o cravando no lugar. A minha equipe e eu revisamos minuciosamente a prova? Sim. Arthur disse, sentindo um repentino e inexplicável formigamento de suor na nuca. Por que ela estava prolongando isso? Entendo, a juíza Caldwell murmurou. Ela bateu com a unha perfeitamente feita contra o papel. Sr. Kensington, o senhor está familiarizado com o precedente estabelecido em Castillo versus Sentinel Tech em relação à cadeia de custódia para tokens criptográficos em transferências de imóveis. Arthur piscou. Ele hesitou. Castillo versus Sentinel Tech. Soava vagamente familiar. Uma decisão de recurso relativamente recente e altamente obscura sobre fraude digital. Geralmente os seus associados lidavam com as pesquisas profundas de tecnologia. Excelência. Estou amplamente familiarizado com a jurisprudência em torno das assinaturas digitais. Sim, amplamente familiarizado, ela repetiu saboreando as palavras. Bem, deixe-me ser específica, já que ambos valorizamos tanto a precisão. O caso Castillo dita que se uma assinatura digital é capturada por meio de uma plataforma proprietária, como aquela que o seu cliente possui e opera o servidor host, deve travar permanentemente o hash do documento no exato segundo da assinatura. Qualquer modificação subsequente aos dados subjacentes do documento, mesmo de um único byte, anula a legalidade do certificado no estado de Illinois. Arthur ficou mais ereto, tentando projetar confiança. Excelência, os carimbos de hora, na página 42, mostram claramente que o documento foi travado às 16 horas e 5 minutos do dia 12 de outubro. O exato momento em que a senhora Jenkins clicou em "concordo". Sim, eles mostram isso, a juíza. Caldwell concordou suavemente. Ela alcançou os seus óculos de leitura e os deslizou para baixo do nariz. Mas, advogado, quando eu olho para os metadados de roteamento na página 45, o hash de verificação secundário parece que o arquivo foi roteado por um servidor numa jurisdição offshore às 16 horas e 18 minutos. 13 minutos depois do documento ter sido supostamente travado. Arthur congelou. O tribunal prendeu a respiração. O sorriso escorregadio de Gregory Hastings desapareceu. Ele lançou um olhar em pânico para Arthur. Excelência, isso. Isso é simplesmente um backup do servidor de back-end. Arthur gaguejou, a mente disparando. Um protocolo de rotina de redundância de dados. É mesmo, a juíza Caldwell perguntou. Ela pegou um marcador de texto amarelo e tirou a tampa com um clique silencioso que pareceu ensurdecedor na sala silenciosa. Porque protocolos de redundância padrão não alteram o hash criptográfico. Mas este registro mostra que o tamanho do arquivo aumentou em exatamente 4,2 kilobytes durante aquela janela de 13 minutos. Agora eu posso ser apenas uma mulher simples com um jeito engraçado de falar, Sr. Kensington, mas 4,2 kilobytes é praticamente o tamanho exato do arquivo do adendo da escritura de renúncia que a Sra. Jenkins jura que nunca viu. O sangue sumiu do rosto de Arthur Kensington. David Miller, o jovem advogado pro bono, subitamente sentou-se ereto, os olhos disparando entre a juíza e o documento. Ele folheou freneticamente a própria cópia até a página 45. Excelência. Arthur começou a voz, perdendo o estrondo aristocrático, encolhendo-se num tom ríspido, tenso e defensivo. Eu me oponho a que o tribunal testemunhe do banco do juiz. Se a autora quisesse trazer um especialista em perícia cibernética, deveria tê-lo feito durante a fase de descoberta de provas.
Eu não estou testemunhando. Advogado, a juíza. Caldwell, disse a voz agora carregando o peso de uma bigorna despencando. Estou lendo o documento que o senhor acabou de incluir como prova. O senhor atestou a sua autenticidade. Apostou a sua licença profissional nisso há apenas 3 minutos. Ela se inclinou sobre a bancada, a sua presença subitamente preenchendo a sala inteira, sufocando o ego de Arthur. Então vou lhe perguntar mais uma vez, Sr. Kensington. Ela disse a enunciação afiada como uma navalha totalmente desprovida de qualquer sotaque arrastado. O seu cliente anexou a linguagem de renúncia a este contrato depois que a senhora Jenkins já havia fornecido a sua assinatura digital no pedido de reparo. Porque se este documento prova o que parece provar, não estamos mais discutindo fraude civil. Estamos discutindo falsificação criminosa. Felony forgery. O silêncio no Tribunal 3B era absoluto, um peso pesado e sufocante que pressionava o peito de Arthur Kensington. O zumbido fraco do ar-condicionado de repente soou como um motor a jato rugindo nos seus ouvidos. Ele ficou encarando o pedaço de papel nas mãos, as linhas microscópicas de código hexadecimal se fundindo num borrão. 45 páginas. Ele nem tinha olhado para a página 45. Eram os seus paralegais que deveriam lidar com os metadados. Excelência. Arthur começou a voz seca, sem o baixo teatral e ressonante que ele geralmente comandava. Ele limpou a garganta e tentou novamente. Eu devo confessar, as nuances técnicas do processamento de dados de back-end não são a minha principal área de especialização. É inteiramente possível que tenha ocorrido um erro clerical durante a compilação destes registros. A juíza Beatrice Caldwell não sorriu desta vez. Os olhos dela, ligeiramente ampliados pelos óculos de leitura, eram frios e implacáveis. Um erro clerical, ela repetiu. O sotaque sulista melódico que ele zombara tão alegremente 1 hora antes era agora uma batida de tambor lenta e deliberada, sinalizando a sua execução profissional. Sr. Kensington, um erro clerical é escrever o nome de um autor errado. Um erro clerical é colocar a data errada num cabeçalho. O que estamos vendo aqui é uma colisão de hash criptográfico projetada especificamente para burlar o protocolo de segurança, esse H-A256, utilizado pelo software autenticador DocuVault. Arthur sentiu o estômago despencar. Ela não conhecia apenas a lei. Ela conhecia a arquitetura subjacente do software. Como a senhora está familiarizada com o protocolo de segurança específico do DocuVault? Excelência, Arthur gaguejou, abandonando qualquer pretensão de controle. Porque advogado, a juíza Caldwell disse, recostando-se na cadeira de couro e cruzando as mãos, antes de ser nomeada para este cargo, passei 5 anos na Força-Tarefa de Crimes Cibernéticos do Estado. E eu ajudei a redigir a Lei de Proteção Digital ao Consumidor de Illinois de 2019, a exata lei que exige a estrita cadeia de custódia que o senhor parece ter acabado de violar no meu tribunal. David Miller, o jovem advogado pro bono, parecia ter sido atingido por um raio. Ele se levantou de um salto, derrubando a própria cadeira para trás. Excelência! David gritou, a voz tremendo com uma repentina onda de adrenalina. Se a defesa submeteu um documento falsificado, solicitamos uma intimação imediata dos registros do servidor da rede interna da Apex Property Management, bem como uma auditoria forense dos dados de roteamento de IP do DocuVault de 12 de outubro. Arthur girou para encarar David. Objeção. Isso é uma expedição de pesca baseada numa interpretação extremamente especulativa de um backup de rotina do servidor. Rejeitada, a juíza. Caldwell estalou a voz rachando pela sala como um chicote.
O tribunal não está especulando, Sr. Kensington. O tribunal está lendo a matemática, e a matemática diz que o documento que o seu cliente apresentou à Sra. Jenkins tinha 2 megabytes, mas o documento armazenado com segurança no servidor tem 1.204 megabytes. Esses dados extras não se materializaram do nada. Gregory Hastings, o CEO da Apex Property Management, estava subitamente suando em bicas. O seu terno caro e feito sob medida parecia uma camisa de força. Ele se inclinou e agarrou Arthur pelo antebraço com força e desespero. Conserte isso, Arthur. Hastings sibilou por entre os dentes cerrados. Você me disse que isso era causa ganha. Você disse que essa juíza local era moleza. Arthur puxou violentamente o braço para longe, com o pânico se transformando em raiva. Você não me disse que alterou o maldito arquivo? Greg, você me disse que ela assinou a escritura. Eu te disse para conseguir a propriedade. Hastings rebateu com a voz se elevando apenas o suficiente para ser captada pelo estenógrafo do tribunal. Você é o advogado. Você redigiu os adendos. Você revisou as provas. Cavalheiros, a juíza Caldwell interrompeu num tom perigosamente suave. Se já terminaram a sua sessão de estratégia improvisada. Sr. Kensington, como o advogado nos autos do processo, o senhor incluiu formalmente a prova C como evidência. O senhor garantiu a sua veracidade. Se for constatado que este documento foi manipulado de forma fraudulenta, o senhor não está apenas olhando para um caso civil perdido. O senhor está olhando para falso testemunho, adulteração de evidências e um encaminhamento muito rápido para o Comitê Disciplinar da Ordem dos Advogados do Estado. Arthur agarrou as bordas da mesa de defesa com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos. A sua mente acelerava por um rol de manobras evasivas, mas absolutamente todas as saídas estavam bloqueadas pela realidade fria e dura dos registros digitais. Ele estava preso numa armadilha criada por sua própria arrogância. Excelência! Arthur disse desesperado para estancar o sangramento. À luz desta discrepância inesperada, a defesa solicita formalmente a retirada da prova C dos autos probatórios para que possamos conduzir uma revisão interna. A expressão da juíza Caldwell era uma máscara impenetrável de autoridade judicial. Pedido negado. Advogado, o senhor não pode desbater um sino. E o senhor certamente não pode dessubmeter provas depois que o tribunal reconheceu um potencial crime embutido nela. O documento fica. O tribunal estava eletrizado. Sarah Jenkins, a idosa autora que passara os últimos 2 anos aterrorizada de perder a casa de sua família, olhou para o seu jovem advogado com lágrimas brotando nos olhos. David Miller deu-lhe um aceno tranquilizador, embora atônito. Ele sentia que estava assistindo a uma aula magna de litígio, e nem era ele quem estava ensinando. Sr. Miller, a juíza Caldwell, disse voltando a atenção para o jovem advogado. O senhor tem mais alguma testemunha para chamar à luz deste desenvolvimento? A mente de David operava a 1000. Ele não havia se preparado para aquilo. Tinha construído o seu caso inteiro em torno do testemunho e do caráter de Sarah. Mas ao olhar para o pânico que irradiava da mesa de defesa, uma lembrança se acendeu. Durante a fase de descoberta na qual ele fora exaustivamente bloqueado pela defesa, ele havia encontrado um único e-mail enigmático de um ex-funcionário da Apex, um prestador de serviços de TI que havia deixado a empresa abruptamente no mesmo mês em que o contrato de Sarah Jenkins fora supostamente assinado. David não o havia intimado, porque Arthur Kensington havia enterrado as informações de contato do homem sob milhares de páginas de arquivos corporativos irrelevantes, esgotando os recursos limitados de David. Mas David sabia o nome dele. Sim, Excelência, David disse com a voz encontrando força. O autor chama Thomas Weaver ao banco das testemunhas.
A cabeça de Arthur ergueu-se de supetão. Objeção. Thomas Weaver não está na lista de testemunhas do autor. Excelência. David contra-atacou rapidamente. O Sr. Weaver foi nomeado em nossos pedidos iniciais de descoberta de provas, mas a defesa alegou que o seu paradeiro atual era desconhecido e os seus registros de emprego foram perdidos numa migração de servidor. No entanto, dado que a integridade da evidência digital da defesa é agora a questão central, o testemunho do Sr. Weaver, como ex-prestador de serviços de TI da Apex, é estritamente vital para a refutação. A juíza Caldwell olhou para Arthur. Isso é verdade, Sr. Kensington. A sua firma falhou em produzir esta testemunha durante a descoberta. Nós conduzimos uma busca razoável. Excelência. Arthur mentiu a voz fina. Ele se lembrava de ter dito explicitamente ao seu paralegal para enterrar o arquivo de Weaver. Uma busca razoável. A juíza Caldwell repetiu pingando ceticismo. Bem parece que o universo tem uma forma de corrigir lapsos razoáveis. Eu estou permitindo a testemunha. Sr. Miller, o senhor sabe onde o Sr. Weaver está. Não, Excelência, mas solicito um breve recesso para contatá-lo, David disse. Antes que a juíza pudesse decidir, as pesadas portas de madeira nos fundos do tribunal rangeram ao se abrir. Um homem, no início dos seus 30 anos, vestindo uma camisa de flanela desbotada e carregando uma bolsa carteiro surrada, pisou hesitantemente no corredor. Ele olhou nervosamente para o oficial de justiça e depois para a mesa do autor. Com licença, o homem disse a voz ecoando na sala silenciosa. Sou Thomas Weaver. Eu vi a pauta do tribunal online esta manhã. Eu trouxe os meus próprios backups. A cor drenou completamente do rosto de Gregory Hastings. Parecia um homem que acabara de ler o próprio obituário. Arthur Kensington afundou lentamente em sua cadeira de couro com a vontade de lutar, deixando o seu corpo completamente, o pedigree da Ivy League. O terno caro, os anos de intimidação corporativa, nada disso importava contra o peso devastador de um homem com uma consciência limpa e um pendrive. Aproxime-se da bancada, Sr. Weaver, a juíza Caldwell, disse a voz gentil, dando-lhe as boas-vindas. Thomas Weaver caminhou pelo corredor, evitando os olhos fixos e cheios de ódio do seu ex-chefe. Assumiu o assento da testemunha e prestou juramento. Sob o questionamento agora confiante de David Miller, Weaver desmantelou o império inteiro da Apex Property Management em menos de 20 minutos. Sr. Weaver, o senhor pode explicar quais eram as suas funções na Apex? David perguntou. Eu fui contratado para gerenciar o back-end do novo portal de clientes deles. Thomas explicou, ajeitando os óculos. Aquele que usavam para o programa de revitalização de bairros. E como esse portal funcionava? Thomas respirou fundo, olhando de relance para a juíza. Ele era fraudado. O Sr. Hastings ordenou o desenvolvimento de um script de atraso. Quando um proprietário de casa idoso como a Sra. Jenkins fazia o login, eles viam um formulário simples de 3 páginas solicitando reparos de telhado e fundação financiados pelo Estado. Eles o revisariam e clicariam em um botão para autorizar uma assinatura digital. O que acontecia depois que eles clicavam no botão, David o incentivou com o tribunal inteiro pendurado em cada palavra. O script iniciava um padrão de espera de 13 minutos. Thomas explicou, apontando para o registro impresso que ainda estava na bancada da juíza. Durante aqueles 13 minutos, o sistema removia automaticamente o token de assinatura do pedido de reparo e o anexava a uma escritura de renúncia de direitos de 50 páginas que ficava escondida num servidor secundário nas Ilhas Cayman. Quando o hash criptográfico final era bloqueado e o e-mail de confirmação era enviado,
o proprietário já havia legalmente abdicado de seus direitos de propriedade sem nunca ter visto o documento. Suspiros ecoaram na pequena galeria. Sarah Jenkins cobriu a boca, um soluço de alívio e horror escapando dos seus lábios. Eu disse ao Sr. Hastings que isso era ilegal. Thomas continuou, a voz tremendo ligeiramente, mas resoluta. Eu disse a ele que os registros de metadados acabariam expondo a discrepância no tamanho do arquivo. Ele riu de mim. Disse que a demografia que eles visavam não podia pagar advogados que soubessem ler logs de servidor. E se pudessem, ele tinha... Thomas parou, olhando diretamente para Arthur Kensington. Ele tinha advogados que os afundariam em papelada até eles desistirem. Arthur encarou fixamente para frente, incapaz de cruzar os olhos com a testemunha, incapaz de olhar para a juíza. O sorriso arrogante que definira a sua carreira havia desaparecido por completo, substituído pelo olhar oco e vazio de um homem assistindo ao trabalho de sua vida queimar até o chão. Obrigado, Sr. Weaver, David Miller disse baixinho. Virou-se para Arthur. A testemunha é sua. Arthur não se moveu. Por um longo e agonizante momento, o tribunal ficou perfeitamente imóvel. Sr. Kensington, a juíza Caldwell encorajou a voz desprovida de qualquer calor. O senhor deseja fazer o contra-interrogatório desta testemunha? Arthur levantou-se lentamente. As mãos dele tremiam. Olhou para Thomas Weaver, depois para a evidência devastadora e finalmente para cima para a juíza Beatrice Caldwell. A mulher cujo intelecto ele havia descartado, cujo sotaque ele havia zombado, estava sentada acima dele, segurando a balança da justiça com mãos de ferro. Não. Excelência, Arthur sussurrou a voz falhando. A defesa não tem perguntas. O ar no Tribunal 3B havia ficado inteiramente estagnado, espesso, com o cheiro inegável de ruína corporativa. Arthur Kensington despencou de volta na sua cadeira com o seu terno italiano feito sob medida, de repente parecendo uma mortalha. Ele olhou sem ver para a mesa de mogno polido à sua mente num turbilhão caótico de contenção de danos, mas não havia mais alavancas para puxar. A fraude sistêmica da qual ele tão confortavelmente se isolara estava agora exposta sob as luzes fluorescentes. Gregory Hastings, no entanto, não era um homem acostumado a afundar em silêncio, o rosto do C. I. O havia se tornado de um tom roxo profundo e manchado. O verniz do magnata imobiliário intocável despedaçou-se, deixando para trás um animal acuado e desesperado. Ele olhou para Thomas Weaver, no banco das testemunhas, depois para os condenatórios registros de servidor e finalmente para Arthur, que olhava para o além no meio do nada. Seu tolo incompetente Hastings sibilou a voz vibrando com veneno alta o suficiente para ecoar pela sala silenciosa. Arthur saiu do seu transe voltando um olhar furioso para o cliente. Cale a boca, Gregory. Se você disser mais uma palavra... Eu paguei a você $750 mil em honorários advocatícios para garantir que as minhas operações fossem legalmente à prova de balas. Hastings berrou pulando da cadeira. Ele apontou um dedo trêmulo e bem cuidado para Arthur. Ele me disse para fazer isso. Ele estruturou a coisa toda. Objeção. Arthur rugiu pulando de pé, com o pânico finalmente quebrando a sua fachada aristocrática. Excelência, eu protesto. Privilégio cliente-advogado. O meu cliente está sob extrema coação e está cuspindo bobagens difamatórias. A juíza Beatrice Caldwell não pegou no martelo. Apenas inclinou-se para a frente com os olhos escuros prendendo os dois homens como insetos num quadro de cortiça. Sr. Hastings, o senhor vai se conter, ou eu mandarei o meu oficial de justiça prendê-lo a essa cadeira.
A juíza. Caldwell alertou a voz caindo para um registro que exigia obediência absoluta e aterrorizada. E Sr. Kensington, antes que o senhor invoque privilégio, sugiro que revise a sua ética legal. O senhor sabe tão bem quanto eu que o véu do privilégio cliente-advogado é perfurado instantaneamente no momento em que essas comunicações são usadas para promover um crime ou uma fraude. Arthur engoliu em seco com um suor frio cobrindo a testa. Excelência não aprova do meu envolvimento na execução técnica deste projeto desonesto de TI. Eu sou meramente o advogado de defesa. No banco das testemunhas, Thomas Weaver limpou a garganta. Foi um som pequeno e educado, mas na tensão silenciosa do tribunal pareceu um terremoto. Na verdade, Excelência Thomas disse, estendendo a mão para a sua gasta bolsa de couro. Eu tenho mais uma coisa. Quando percebi o que o script de atraso estava fazendo, tentei registrar por escrito que fui explicitamente ordenado a ignorar os protocolos de assinatura digital. Enviei um e-mail ao Sr. Hastings detalhando a exata vulnerabilidade criptográfica. Ele encaminhou esse e-mail ao advogado externo para aprovação. David Miller, o jovem advogado pro bono que assistia este titã corporativo se desenredar diante dos seus olhos, deu um passo à frente. O senhor tem uma cópia desse e-mail, Sr. Weaver? Eu tenho a cópia impressa e o original digital criptografado neste pendrive. Thomas disse, retirando um pequeno pendrive de prata e um pedaço de papel dobrado. A resposta do advogado externo, especificamente do endereço de e-mail verificado da firma de Arthur Kensington, tem a data e hora de 1º de outubro. Diz, prossiga com a estrutura de arquivo secundária, conforme descrito. A negação plausible, deniability, é mantida por meio do roteamento offshore. A demografia em questão não tem recursos para uma descoberta digital. Um suspiro coletivo ecoou da galeria. Sarah Jenkins agarrou o braço de David, os olhos arregalados de choque com a pura malícia calculada de tudo aquilo. As pernas de Arthur cederam. Ele caiu para trás na cadeira, toda a cor fugindo do rosto. O e-mail. Ele se lembrava do e-mail. Deveria ter sido uma comunicação privada e criptografada. Ele assumira arrogantemente que Thomas Weaver, um mero prestador de serviços de TI, estaria aterrorizado demais com os acordos de confidencialidade para algum dia dar com a língua nos dentes. Oficial de justiça, a juíza Caldwell, disse a voz perfeitamente calma, inteiramente desprovida da cadência sulista da qual Arthur zombara. Ela agora falava com a precisão afiada como navalha de um predador fechando as mandíbulas. Por favor, recolha essas provas com a testemunha. O encorpado oficial de justiça pegou o papel e a unidade USB, entregando-os à bancada. A juíza Caldwell ajeitou os óculos e leu o e-mail em silêncio. Por um minuto inteiro, o único som na sala era a respiração frenética e esfarrapada de Gregory Hastings. Quando ela finalmente levantou os olhos, o seu olhar estava fixado inteiramente em Arthur. Negação plausível. A juíza Caldwell leu em voz alta, deixando as palavras flutuarem no ar. Bem, Sr. Kensington, parece que a sua negação acaba de se tornar inteiramente implausível. O senhor não apenas fez vista grossa para um esquema fraudulento. O senhor o arquitetou. Usou o sistema legal como arma para roubar casas de cidadãos vulneráveis. E então entrou no meu tribunal, zombou da minha inteligência e mentiu diretamente na minha cara. Arthur abriu a boca para falar, para oferecer alguma defesa legal complexa, para implorar por um recesso. Mas nenhuma palavra saiu. O brilhante e caro advogado criminal estava completa e totalmente silenciado. Sr. Miller, a juíza Caldwell disse virando-se para o jovem e atônito advogado.
A moção da autora para julgamento sumário não é mais necessária. Com base nas provas irrefutáveis de documentos forjados e fraude sistêmica, estou excluindo todas as alegações da defesa dos autos. David assentiu vigorosamente, tentando manter a compostura. Obrigado, Excelência. Além disso, a juíza Caldwell continuou a cadência melódica, voltando à voz um lembrete sutil da cultura e herança que Arthur subestimara de forma tão tola. Estou invalidando a escritura de renúncia da casa da senhora Jenkins com efeito imediato. A propriedade continua legitimamente sendo dela, livre e desembaraçada de qualquer ônus fabricado pela Apex Property Management. Sarah Jenkins enterrou o rosto nas mãos, chorando lágrimas de alívio puro e não adulterado. A vitória civil dentro do Tribunal 3B foi meramente a faísca que acendeu a destruição completa e absoluta da vida de Arthur Kensington. Durante anos, Arthur operara sob a premissa de que a lei era um instrumento maleável, uma arma a ser empunhada pelos ricos contra os indefesos. Ele estava prestes a aprender que quando a balança da justiça volta violentamente ao equilíbrio, ela esmaga tudo o que fica embaixo. A juíza Beatrice Caldwell não era uma mulher que acreditava em meias medidas, especialmente quando a santidade de seu tribunal fora violada de forma tão descarada e quando um predador tentara usar o seu próprio tribunal como o matadouro final de suas vítimas. Mas não terminamos aqui hoje, a juíza Caldwell anunciou. A cadência melódica do seu sotaque sulista permanecia, mas agora estava misturada com um toque gélido e implacável. Ela olhou para a mesa da defesa, os olhos escuros estreitando-se com um desprezo tão puro que fez o ar da sala parecer pesado. Medidas civis são vastamente insuficientes para o nível de criminalidade maliciosa demonstrado nesta sala hoje. Por sua própria admissão, Sr. Hastings, e pela irrefutável evidência documentada fornecida pelo Sr. Weaver, estamos diante de uma conspiração altamente coordenada. Estamos lidando com fraude eletrônica, wire fraud, abuso de idosos, falsificação e perjúrio. Gregory Hastings levantou-se num salto, a cadeira guinchando violentamente contra o chão de madeira polida. O cabelo, antes impecável, estava desgrenhado, um suor frio brilhando na testa. Excelência, por favor, vamos ser razoáveis. Posso fazer uma restituição imediata. Posso preencher um cheque agora mesmo para a senhora Jenkins. Ela pode ter o dobro do valor de mercado da casa dela. Eu abrirei um fundo. Isso é um tribunal de direito, não um bazar de tapetes. Senhor Hastings. A juíza Caldwell esbravejou a voz estalando como um chicote, silenciando o bilionário instantaneamente. O senhor não pode comprar a sua saída de um indiciamento criminal no meu tribunal. A hora de passar cheques acabou no momento em que o senhor decidiu roubar daqueles que não tinham nada. Ela pegou a pesada caneta tinteiro de prata e começou a assinar uma série de documentos com traços rápidos e agressivos. Estou encaminhando oficialmente este assunto para a Procuradoria dos Estados Unidos do Distrito Norte de Illinois. A juíza Caldwell declarou a voz, alcançando com clareza o fundo da galeria. Estou enviando uma forte e urgente recomendação para indiciamento criminal imediato sob a Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Extorsão, Lei RICO. Dada a natureza sistêmica do seu Programa de Revitalização de Bairros, os servidores offshore nas Ilhas Cayman e o direcionamento deliberado a cidadãos idosos cruzando as fronteiras estaduais, isso constitui um padrão clássico de atividade de extorsão racketeering. Hastings soltou um ganido patético e agudo. Os joelhos dele fisicamente cederam e ele teve que se agarrar à beirada da mesa de mogno para não desabar no chão. A realidade de uma acusação federal RICO
O tipo de acusação projetada para desmantelar famílias da máfia estava finalmente perfurando a sua arrogância. E quanto ao Sr. Kensington, ela disse voltando lentamente o olhar aterrorizante para Arthur. Arthur olhou para cima de olhos ocos e com a pele da cor de um pergaminho velho. Ele não conseguia falar. A garganta estava completamente seca. Ele conhecia as regras processuais melhor do que ninguém. Ele sabia exatamente o que estava por vir e sabia que não havia absolutamente nenhuma defesa contra isso. A carreira, a identidade, a existência inteira dele estavam atreladas à licença para advogar. Estou ordenando que uma transcrição juramentada e expressa dos procedimentos de hoje, juntamente com todas as provas de metadados inseridas, sejam enviadas via mensageiro diretamente à Comissão Disciplinar e de Registro de Advogados de Illinois. A juíza Caldwell declarou o tom desprovido de qualquer simpatia. Será acompanhada de minha recomendação judicial pessoal para a sua exclusão da ordem disbarment, de forma imediata e permanente. O senhor é uma vergonha para esta profissão. Advogado, o senhor confundiu bondade com fraqueza e confundiu um dialeto regional com falta de intelecto. Achou que era o homem mais inteligente da sala. Eu lhe garanto, Sr. Kensington, o senhor mal era o homem mais inteligente na sua própria mesa. Ela olhou além de Arthur, fazendo um aceno de cabeça afiado para o corpulento oficial de justiça perto das portas. Considerando os vastos ativos offshore implicados nas operações do Sr. Hastings e a gravidade das iminentes acusações federais, eu o considero um risco extremo de fuga. Oficial de justiça, leve o Sr. Hastings sob custódia, aguardando uma audiência formal de fiança federal. Espera! Não, você não pode fazer isso, eu conheço o prefeito! Hastings gritou histericamente quando o oficial se aproximou. O oficial agarrou os braços de Hastings, torcendo-os sem esforço para trás das costas e prendendo os pulsos em algemas pesadas de aço. O estalo metálico agudo e penetrante das amarras ecoou como um tiro no tribunal silencioso. Arthur observou paralisado o seu cliente bilionário, um homem que rotineiramente jantava com senadores e governadores, ser arrastado para fora do tribunal, chutando, chorando e implorando. O tribunal está encerrado, a juíza Caldwell declarou em voz baixa. Não se deu ao trabalho de bater o martelo. Ela se levantou, as vestes pretas flutuando ao redor dela, e saiu da bancada, desaparecendo em seus aposentos sem dar a Arthur um segundo olhar. A galeria explodiu em aplausos, mas Arthur não podia ouvi-los. Ele ficou sozinho na imensa mesa de defesa, um capitão afundando junto com um navio que ele deliberadamente conduzira em direção a um iceberg. As consequências avançaram com uma velocidade aterrorizante e impiedosa. A longa caminhada da vergonha de Arthur para fora do edifício federal Dirksen foi capturada por um enxame de câmeras de noticiários locais. Thomas Weaver, o corajoso denunciante da área de T, inteligentemente avisou vários jornalistas investigativos antes de chegar ao tribunal, sabendo que a exposição pública era a única forma de evitar que a Apex Property Management abafasse a história. O noticiário da noite reprisava imagens de Arthur pálido e trêmulo, protegendo o rosto com a sua cara pasta de couro, enquanto repórteres gritavam perguntas sobre o seu envolvimento no enorme esquema de fraude. No momento em que o carro executivo Town Car de Arthur parou na prestigiada firma de advocacia no centro da cidade, o seu destino já estava selado. O cartão de acesso dele piscou em vermelho na área dos elevadores privativos. Quando ele finalmente ganhou acesso através do segurança do saguão, encontrou o sócio-gerente sênior da firma, Winston Gallagher, esperando-o na área de recepção com paredes de vidro flanqueado por 2 seguranças armados terceirizados.
Winston, eu posso explicar, Arthur começou a voz desesperada. Foi o Hastings. Ele agiu por conta própria com a parte da tecnologia. Guarde isso para o comitê disciplinar. A RDC, Arthur Winston, interrompeu a voz, pingando nojo. Winston jogou um envelope pardo na mesa da recepção. Nós assistimos à transmissão ao vivo do estenógrafo do tribunal. Lemos o e-mail do servidor offshore. Você usou os servidores da firma para orquestrar um esquema de fraude eletrônica criminosa. O comitê executivo realizou uma votação de emergência há 20 minutos. Você está fora. A sua participação societária é confiscada sob a cláusula de moralidade do seu acordo de parceria. Vocês não podem fazer isso, Arthur gritou com a compostura finalmente desmoronando. Eu construí a ala de defesa corporativa desta firma. Eu trouxe milhões. E você acabou de trazer o FBI para a nossa porta da frente. Winston rosnou dando um passo à frente. Você é radioativo, Arthur. Os federais já estão redigindo intimações para cada caso que você tocou nos últimos 5 anos. Você tem 10 minutos para recolher os itens pessoais da sua mesa. Estes cavalheiros irão acompanhá-lo até a saída. Se você pisar neste prédio de novo, eu mandarei prendê-lo por invasão de propriedade. 3 semanas depois, Arthur sentou-se em uma sala de conferências estéril, em frente à comissão disciplinar e de registro de advogados de Illinois. A audiência foi um banho de sangue. Arthur tentou argumentar que o e-mail a respeito de negação plausível, plausible deniability, fora tirado de contexto, um exercício teórico em gestão de risco e não uma diretriz para cometer fraude. O painel disciplinar, composto por advogados veteranos severos e implacáveis, simplesmente leu de volta para ele o resumo contundente da juíza Caldwell. A votação foi unânime. A Suprema Corte de Illinois excluiu oficialmente Arthur Kensington do quadro de advogados. Ele foi permanentemente banido de praticar o direito em qualquer capacidade, em qualquer estado pelo resto da vida. Mas a perda da licença foi apenas o primeiro dominó. Com o caso Rico Federal avançando contra Gregory Hastings, o Departamento de Justiça iniciou confiscos abrangentes de bens civis. Como Arthur fora pago com honorários exorbitantes derivados diretamente da apreensão fraudulenta de propriedades, o governo congelou as contas bancárias dele. Os autores da ação, liderados por um David Miller recém-energizado e altamente financiado, perfuraram o véu corporativo e entraram com uma massiva ação judicial coletiva contra Arthur, pessoalmente citando o papel dele como co-conspirador. A noiva dele, Victoria, uma mulher cuja afeição estava profundamente interligada ao status social e aos cartões de crédito Platinum dele, arrumou as malas silenciosamente e se mudou da cobertura deles na Gold Coast, no dia em que os federais chegaram com os mandados de apreensão de bens. Em um ano, o homem que usara ternos sob medida de $5.000 e zombaria implacavelmente do sotaque sulista de uma juíza brilhante estava inteiramente falido. A sua cobertura foi leiloada pelo banco. Os seus carros importados foram confiscados repossessed. A sua rede de amigos ricos abandonou-o inteiramente, tratando o nome dele como uma doença contagiosa. Gregory Hastings não se saiu melhor. Os promotores federais não ofereceram acordos a Hastings. Armado com os registros de servidor de Thomas Weaver e os e-mails offshore, o júri deliberou por menos de 4 horas. Hastings foi considerado culpado de 34 acusações de fraude eletrônica, wire fraud, conspiração e formação de quadrilha. O juiz, citando a natureza predatória dos crimes contra idosos vulneráveis, condenou o ex-bilionário a 22 anos em uma penitenciária federal. 3 anos depois. Uma chuva congelante e severa açoitava as janelas pesadamente gradeadas da vitrine da Rapid Cash,
Title Loan, empréstimos com garantia de veículo, num centro comercial desolado de concreto nos arredores distantes de Chicago. A placa de neon zumbia de forma irregular, lançando uma palidez verde doentia sobre o chão de linóleo. Arthur Kensington, agora com 45 anos, mas parecendo ter quase 60, sentava-se atrás de um vidro à prova de balas em uma camisa polo de poliéster manchada e de mangas curtas que irritava o seu pescoço. As luzes fluorescentes acima zumbiam numa melodia implacável e indutora de enxaqueca. O seu cargo era associado de atendimento ao cliente, mas o seu dever real era pechinchar com pessoas desesperadas e empobrecidas, tentando espremer pagamentos de juros exorbitantes delas antes de retomar os seus veículos velhos. Era uma existência miserável e esmagadora. E a ironia da sua nova profissão era um tormento diário e agonizante. Ele havia passado da orquestração de roubos corporativos multimilionários para a exigência agressiva de $40 de mães solteiras aos prantos. No momento ele recebia gritos do seu gerente, um jovem de 23 anos chamado Tyler, cuja principal qualificação para a gerência era ser sobrinho do dono. "Eu não quero saber qual é a desculpa dela, Art Tyler", latiu batendo uma prancheta no balcão. "O período de carência acabou. Você pega o telefone, lê o roteiro e diz a ela que vamos mandar o guincho esta noite. Pare de ser tão mole com esses caloteiros. Quer ganhar salário mínimo pelo resto da sua vida?" Arthur fechou os olhos lentamente, cerrando o maxilar. Ele engoliu o próprio orgulho, uma pílula amarga que ele tinha de tomar todos os dias. "Entendido, Tyler. Farei a ligação." "Bom, e limpe a cafeteira na sala de descanso. Está nojenta", Tyler ordenou, afastando-se. Arthur soltou um suspiro lento e esfarrapado e voltou-se para a tela do computador. Na pequena televisão estática montada no canto da área de espera, o noticiário local do meio-dia estava passando. Os olhos de Arthur voltaram-se para a tela e o coração dele deu um solavanco físico no peito. Lá de pé, nos degraus do tribunal do centro da cidade, estava David Miller. O garoto suado do caso pro bono de 3 anos atrás estava inteiramente transformado. Ele usava um terno azul marinho feito sob medida e afiado, exalando uma aura de imensa confiança e sucesso. O letreiro debaixo do nome dele dizia David Miller, sócio-gerente, The Jenkins Justice Center, Centro de Justiça Jenkins. "É com muito orgulho que anunciamos a abertura do Centro de Justiça Jenkins", David dizia para um grupo de repórteres com a voz forte e clara. Financiado inteiramente pelo histórico acordo de indenização contra a Apex Property Management, a nossa clínica fornecerá representação legal gratuita e de alto nível para residentes idosos e de baixa renda do condado de Cook, garantindo que predadores corporativos nunca mais possam usar a lei como arma contra os nossos cidadãos mais vulneráveis. A câmera se moveu para mostrar Sarah Jenkins brilhando de orgulho, parada ao lado de David. Ela parecia 10 anos mais jovem, com o fardo pesado da ansiedade inteiramente removido de seus ombros. Ela estava parada do lado de fora da exata casa que quase perdeu. E então a câmera cortou para a cerimônia de corte de fita. De pé ali, segurando a tesoura gigante, estava a meritíssima juíza Beatrice Caldwell. Ela parecia tão majestosa e imponente como sempre. "Estou imensamente orgulhosa do trabalho que o Sr. Miller está fazendo." A juíza Caldwell disse aos repórteres, o seu sotaque sulista caloroso e melódico soando claramente pelos alto-falantes da televisão. "A justiça não é um privilégio reservado para aqueles que podem pagar uma representação cara e arrogante. A justiça pertence ao povo. E no condado de Cook, nós vamos garantir que o povo seja ouvido em alto
e bom som. Arthur encarou a tela, as mãos tremendo ligeiramente no laminado barato da sua mesa. Ele sentiu um peso profundo e sufocante pressionando o seu peito, o peso esmagador e inescapável do duro karma. Ele passara a vida inteira construindo uma fortaleza de arrogância, convencido de que o seu pedigree, a sua riqueza e a sua visão de mundo rígida e elitista o tornavam intocável. Ele olhou para Beatrice Caldwell e vira um estereótipo folclórico e sem instrução para ser zombado. Olhou para David Miller e vira um amador fraco e ingênuo a ser intimidado. Olhou para Sarah Jenkins e vira uma estatística a ser explorada. Em vez disso, ele fora totalmente destruído pela força combinada deles, pela integridade inquebrável deles e por uma juíza cujo intelecto superava amplamente o seu. A televisão mudou para a previsão do tempo. Arthur Kensington, sentado na luz fraca e zumbidora da loja de penhores, pegou o seu fone de ouvido de plástico barato e preparou-se para discar o próximo número da lista. O brilhante e intocável advogado desaparecera completamente, não deixando nada para trás, além de um homem alquebrado cumprindo uma sentença de prisão perpétua criada por ele mesmo. Um telefonema humilhante de cada vez. A arrogância é uma venda perigosa. Ela o convence de que você é intocável, enquanto o guia direto para a beira do precipício. Arthur Kensington aprendeu da maneira mais dura que a verdadeira inteligência não é medida por um diploma da Ivy League, por um terno feito sob medida ou por um vocabulário nortista rígido. É medida pela profundidade do caráter de alguém, pela precisão da mente de alguém e pela busca incansável da justiça. A juíza Beatrice Caldwell não apenas o derrotou, ela usou o próprio preconceito dele como a arma definitiva contra ele, provando que subestimar as pessoas com base em traços superficiais é o caminho mais rápido para a sua própria destruição.